que o CEO da Taurus e o CFO global da Taurus, nada mais, nada menos que Salésio Nus e Sérgio Sgrillo. Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, um prazer grande estar com você aqui. A gente vai passar alguns momentos agradáveis aqui. Para nós é sempre muito agradável falar da nossa companhia. A gente tem muito orgulho disso. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Acho que é uma oportunidade de a gente poder bater um papo, né? E tirar um pouco das dúvidas, né? Semana passada a gente divulgou os resultados, então é legal bater um papo com todo mundo para tirar as dúvidas e conhecer um pouco mais a empresa. Excelente. Saiba que esse programa vai estar sendo assistido por vários dos meus alunos. Eu sou professor do INSPER, sou professor da USP, então vários dos meus alunos eu indico assistir esse programa, porque o que pode haver de melhor do que falar com o presidente de uma companhia e o CFO de uma companhia? Vamos lá. Primeira dúvida que eu tenho, eu gostaria que vocês explicassem quais são os principais mercados que a Taurus atua, seja geográfico, seja em linha de produto. Não. A Taurus é uma empresa o portfólio da empresa é bastante amplo e a Taurus atua no mundo inteiro, né? Então, para você ter ideia, o nosso maior mercado é o mercado americano, de longe, né? Aliás, para o segmento de armas, o mercado americano é o maior de longe. Eu sempre falo que se uma empresa de armas ou de munições não tem pelo menos 60% do seu faturamento nos Estados Unidos, ela não está no mercado americano, né? Agora, além disso, a Taurus está em mais de 100 países. Né? E com projetos específicos em países e em regiões muito importantes, que a gente pode falar um pouco mais para frente, como Índia, Arábia Saudita e assim por diante. Com relação a produtos, a Taurus tem uma característica muito especial. A Taurus tem um portfólio completo de produtos, diferente de alguns concorrentes nossos que têm um único produto. Né? A Taurus não, a Taurus tem revólveres. Nós somos o maior fabricante de revólveres do mundo. De cada 10 revólveres fabricados no mundo, 6 são da marca Taurus. Nós temos várias plataformas de pistolas. Nós temos armas longas para o esporte do tiro e armas táticas para o mercado policial e de forças armadas. Cada uma dessas plataformas, a gente tem diversas, cada uma desses segmentos, a gente tem diversas plataformas, né? A Taurus hoje, eu costumo dizer, nós somos o maior vendedor de armas do mundo, a gente tem uma produção diária de 7 mil armas aproximadamente, e a gente, no mês, produz 1.050 itens do portfólio. Então, é diferente, ninguém tem essa característica. Entendi. Então é muita diversificação e isso tem que ter tradição para poder fazer isso. Se alguém quiser começar a fazer uma empresa do zero, não, vou copiar tal, não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vai conseguir primeiro que nós somos uma empresa diferente, né? Então já não vai conseguir por aí. E outra, o nosso segmento é um segmento muito específico, né? Eu lembro que quando a gente começou a gestão na Taurus, a gente fez uma reformulação bastante grande nas pessoas. A Taurus vinha de uma situação bastante complicada, né? E a gente precisava de engenheiros de armamento. Bom, não existe no Brasil. Vamos trazer um engenheiro de armamento da Europa ou dos Estados Unidos. Ninguém vem. Um engenheiro de sucesso na Europa e dos Estados Unidos de armas não vai vir para o Brasil. O mercado brasileiro é muito pequeno, né? Então, nós tivemos que formar os nossos engenheiros. Hoje nós temos o Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia, Brasil e Estados Unidos, que tem mais de 250 engenheiros. Nós temos uma parceria com a Universidade do Rio Grande do Sul, do Vale dos Sinos, da nossa cidade de São Leopoldo, da Unicinos, onde a gente tem um projeto de educação continuada, desde a universidade até o doutorado, que a Taurus participa e ajuda os funcionários a se qualificarem, né? Então, por essas características é que é difícil você conseguir montar uma fábrica do zero. Difícil, muito difícil. Então, quem estuda lá nessa universidade, provavelmente, que faz engenharia, provavelmente não vai ficar desempregado. Provavelmente não. E assim, para você ter uma ideia, nós temos um MBA de Sistema de Produção Taurus na Unicinos. E aí as pessoas me perguntam muito, mas Salésio, quantos anos você faz o contrato com o teu funcionário, já que a gente investe, né, uma parte desse investimento em conhecimento, a Taurus banca. E aí as pessoas, mas quantos anos você retém o teu funcionário por contrato? Zero. O cara não vai querer sair. Zero. Ou você é um bom empregador e as pessoas têm prazer de trabalhar contigo, ou não é um contrato que vai segurar o funcionário lá. Eu não quero ninguém lá na companhia por força de um contrato. Entendi. E é uma empresa com uma cultura muito forte e com uma imagem muito forte. Bastante forte. A companhia tem 83 anos. Mesmo passando por aquela situação difícil que ela passou, em 6 anos a gente recuperou a marca aqui nos Estados Unidos. Hoje a Taurus é a marca mais importada pelos americanos. Nós temos uma fábrica nos Estados Unidos, né? Mas independente da fábrica nos Estados Unidos, quando o americano decide comprar a sua primeira arma,
de fogo, ele escolhe a marca Taurus. A Taurus nos Estados Unidos é considerada como uma marca de entrantes. É aquela arma que é o teu melhor custo-benefício. Não significa que nós não tenhamos também armamentos caros, sofisticados, com valor agregado maior. Não. Mas independente disso, essa é uma característica da Taurus. Nós conquistamos o mercado americano, e no mercado americano somos a empresa, a primeira opção do americano quando compra uma marca não genuinamente americana por conta disso. Porque nós conquistamos aquele cliente que vai comprar a sua primeira arma. Quando a Taurus começou, ela provavelmente não sabia que ia ser tão internacionalizada. Com certeza não, né? Tá, mas escolheu um nome muito bom, certo? Porque ele poderia ter escolhido lá algum nome em português lá, e agora a Taurus, acredito que funcione muito bem. Eu realmente não sei te dizer o porquê do nome da marca, né, da Taurus, agora eu sei dizer o que significa, né? E a gente usa muito, né? Essa frase, inclusive, a gente tem, todos os nossos funcionários sabem de cor, né? A Taurus, desde a antiguidade, significa força e vigor. E quem é presenteado com a imagem, com o touro, recebe votos de sucesso e prosperidade. Então tem tudo a ver com a nossa companhia. Né? Ótimo. O que é esse mercado de law enforcement? E eu li em algum documento que vocês fizeram um contrato muito importante com as Filipinas. É Força Armada ou Força Policial? Law enforcement são as seguranças, né? As forças de segurança pública. Né? As forças armadas são vendas mais específicas. Alguns, por exemplo, os Estados Unidos, as Forças Armadas Americanas têm o seu arsenal, né? Lake City, ou seja, eles produzem para eles mesmos. Mas as polícias americanas não se abastecem desse fornecedor, compram no mercado, né? Totalmente descentralizado. Então o mercado de law enforcement, a Taurus tem uma participação bastante forte no resto do mundo, né? Nesses países com licitações internacionais e tal. A Taurus exporta para mais de 100 países. Só no último quadrimestre a Taurus exportou para mais de 40 países. Então, a gente é bastante forte. Porém, nos Estados Unidos, é uma coisa interessante isso, né? A força da marca, em alguns segmentos, é uma coisa que a gente tem que estudar bastante, né? A Taurus nos Estados Unidos, ela tem uma força muito grande no mercado civil. A Taurus é considerada, como eu falava para vocês, a primeira opção de compra de alguém que nunca comprou uma arma é a Taurus. Então nós somos muito fortes no mercado civil e não somos fortes no mercado de law enforcement. Por quê? Porque, obviamente, o mercado civil é muito maior do que o mercado de law enforcement americano. Então a Taurus lá atrás optou por isso, né? Até porque a Taurus também não tinha um portfólio grande no segmento de forças armadas, no segmento de forças policiais. Então a gente precisou atualizar esse portfólio todo agora nessa nossa gestão. E agora chegou o momento da gente entrar no mercado de law enforcement americano, que, de novo, é menor do que o mercado civil americano, mas é um mercado muito grande, muito importante. Né? O mercado civil, ele tem mais constância nas vendas ou não? Sim, e até por isso que nós focamos primeiro a nossa estratégia toda no mercado civil. O mercado civil é o mercado mais estável, né? Então você todo dia pinga alguma coisa. Eu costumo dizer, a gente tem as contas nossas para pagar, pagas todo dia pelo mercado civil. Uma venda para algum governo, uma venda para uma instituição policial, ela, primeiro, demora muito mais. E segundo, ela é binária. Ou você ganha ou você perde. Então, às vezes, você trabalha 6 meses num projeto e perde a licitação. A Taurus tem que ter escritório ela tem escritório em quantos países? Para poder acompanhar todas essas licitações. Vocês terceirizam isso ou é vocês mesmos que estão controlando tudo isso que está acontecendo em todos os países do mundo? Não, nós temos agentes nossos no Brasil inteiro, né, que são representantes nossos. E na Índia nós temos uma fábrica, né? Depois vamos falar de Índia também. Na Arábia Saudita nós temos um escritório nosso. Nossa Taurus está presente lá. No resto do mundo são agentes já muito antigos, que conhecem a companhia muito e sabem exatamente a estratégia da companhia e tudo mais. São esses camaradas que trazem essas licitações para vocês participarem ou vocês conseguem acompanhar daqui do Brasil? As duas coisas. Esse pessoal nos alimenta das informações e a gente tem um sistema que faz essa captação no mundo inteiro de intenções de compra de governos no nosso segmento, né? Existe um indicador nos Estados Unidos que ele é divulgado pela NICS, não é isso? Que mostra a intenção de compra de arma pelo americano. Isso é uma boa correlação disso com o que você vende no mercado civil americano? Sim, sem dúvida. Até o Sérgio pode falar um pouquinho do NICS também depois, mas o NICS é um indicador de intenção de compra, né? Então, por exemplo, a gente se orienta, as estratégias nossas de mercado, a gente se orienta pelo NICS, né? E é um dado, esse indicador, ele já existe há 20 anos.
Então a gente olha ele e analisa ele ciclicamente, né? Tem, por exemplo, um fator nos Estados Unidos que oscila o Nixon, são as eleições americanas, né? Então, ele, dependendo da expectativa do consumidor com relação à mudança de governo, isso aumenta e aumenta bastante. Mas o que a gente acompanha é o que o Nixon nos Estados Unidos ele cresce 7% ao ano. Então, em média, ela cresce 7% ao ano. É bem acima da economia americana, né? E é um indicador válido porque ele é um background check, que eles chamam. Então, toda vez que tu vai comprar uma arma nos Estados Unidos, eles entram no sistema do FBI e fazem um check se tu não tem nenhum tipo de condenação, alguma coisa do gênero, tu não tem, ele é liberado para comprar. Então, todo mundo que vai ter intenção de comprar uma arma tem que passar por esse check aí do governo. Então, é muito válido porque tu sabe que toda vez que alguém vai numa loja consumir uma arma, ele tem que passar por esse processo. E você consegue fazer um gráfico de quanto você vendeu nos Estados Unidos em relação a esse NICS? Sem dúvida. Gráfico histórico? Sim, a gente acompanha. E a correlação, suponho que seja alta. A gente acompanha isso, inclusive nos nossos relatórios trimestrais, a gente coloca isso até para que o investidor, ou quem acompanha a nossa empresa, possa ter essa relação entre a intenção de compra e a nossa variação de vendas, né? Exato. E isso, se você analisar os últimos anos, você vê que a Taurus vem ganhando market share. Por quê? Porque a gente vem crescendo mais do que o próprio Nixon. Exato. Entendi. Muito mais, né? A gente tem crescido muito mais. Se tu olhar a Taurus de 2019 até 2022, deu um salto gigantesco, né? A gente tinha um faturamento de 1 bilhão, a gente está fazendo 2,5 bilhões. O americano entende que é uma empresa brasileira ou ele só entende que é uma marca muito conceituada? Ele sabe que é uma empresa brasileira, mas ele a considera uma empresa americana. É impressionante a fidelidade e o carinho que o americano tem pela marca Taurus. Porque a gente também, principalmente agora nesses últimos anos, nessa nossa gestão, né? É comum os nossos distribuidores americanos dizerem assim, a Taurus foi a empresa que melhor nos entregou durante a pandemia, não por problemas, mas porque o mercado americano cresceu muito durante a pandemia, né? O americano, qualquer ameaça que ele sente de qualquer situação, ele acaba comprando uma arma, né? Tem alguma correlação entre se é o republicano ou o democrata que está na frente das eleições? Ou é uma pergunta que você não pode responder? Não, claro. ele tem, o Salésio gosta, o pessoal dos Estados Unidos sempre fala que o governo Obama foi o governo que mais vendeu arma na história dos Estados Unidos. Quando o governo Obama entrou, se eu não me engano, existiam cerca de 8 milhões de background checks. Quando ele saiu, tinham 16. Então, é muito, acho que o governo democrata fala muito, né, na questão de arma, e toda vez que tu fala no assunto, o assunto chama a atenção do público. Se você falar que vai criar alguma restrição com relação à arma de fogo, todo mundo corre atrás para comprar. Aconteceu um fato semelhante agora no final do ano no Brasil, né? Com essas ameaças todas de que não ter restrições aqui no Brasil, você pode ver no nosso relatório aqui, a gente teve que inclusive deixar de entregar alguma coisa para os Estados Unidos para entregar aqui no Brasil, porque que é a questão do CAC, certo? Exato. Não é só o CAC, né? O CAC é o nosso principal cliente do ponto de vista de mercado civil. Só pode explicar, né? Para quem está ouvindo aqui, o CAC, o que é CAC? Né? Aliás, isso é o pessoal que é do mercado financeiro, CAC é custo de aquisição do cliente. Exatamente. Mas aqui é diferente. Aqui é caçador, atirador e colecionador, né? Então é uma categoria, essas categorias cresceram muito nesse último governo, são os nossos principais clientes, né? São os clientes que são extremamente exigentes e isso faz com que a gente cada vez mais aperfeiçoe os nossos produtos e serviços, mas o maior mercado é o mercado de forças armadas e de forças de segurança aqui no Brasil. Entendi. E outra pergunta. Eu li num relatório de vocês, eu acho que foi no relatório de 31/12/2022, que foi divulgado agora há pouco, sobre o grafeno. Eu quero saber o seguinte, o quão disruptivo é a utilização do grafeno em pistolas e quão copiável é isso? Totalmente, né? Totalmente. Grafeno, a Taurus tem uma característica muito forte, né? A gente tem uma vocação para investir em tecnologia, desenvolvimento, novas tecnologias. E a gente decidiu lá atrás, quando a gente criou o Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia, a gente, primeiro, por que Centro Integrado? Porque nós integramos os nossos engenheiros no Brasil e nos Estados Unidos. Então, uma coisa importante, a Taurus não é só a maior fábrica de armas leves do mundo, como é uma das poucas empresas no Brasil que desenvolvem suas tecnologias, transformam em produto e exportam um produto com valor agregado, né? Com tecnologia desenvolvida por brasileiros. Então, hoje, tudo que nós desenvolvemos no Brasil, evidentemente que a nossa inteligência de mercado está no mercado, como o mercado americano é o maior mercado, a maior quantidade de engenheiros que nós temos
para fazer captação de informação do mercado está nos Estados Unidos. Essas informações são mandadas para o Brasil, para o centro integrado aqui no Brasil, e aqui a gente transforma isso em produtos, né? Então, a gente não só desenvolve produtos, porque isso é que é importante, né? Já vou falar do grafeno, mas é importante contextualizar a companhia nesse contexto. A gente investe em tecnologia de produto, em tecnologia de processo. O que é isso? Eu sempre digo na companhia, e isso é uma verdade absoluta no nosso centro integrado, não basta você desenvolver um novo produto, você tem que agregar valor nesse produto. Agregar valor não só no produto em si fisicamente, mas do ponto de vista do consumidor. Ele tem que enxergar um valor agregado maior nesse produto. E, por outro lado, a minha engenharia de processo está buscando um processo mais barato para produzir esse produto. Então, você agrega valor e diminui custo. Isso é uma parte da nossa tecnologia, do investimento que nós fizemos em tecnologia. Um outro investimento que a gente faz em tecnologia de equipamento, seja ele de automação de processo, seja ele de equipamento para produção mesmo, né? Para você ter a melhor rentabilidade. E por último, em tecnologia de desenvolvimento de materiais. E aí eu chego no grafeno. Grafeno, a Taurus foi a primeira pistola. Primeiro que grafeno deve ter menos de 100 produtos em grafenos no mundo. Nós temos a primeira pistola fabricada em grafeno. Não só na composição das peças que são injetadas com polímero, né, como também nas peças metálicas que recebem um tratamento superficial à base de grafeno. Então, a Taurus foi... eu digo isso, e isso vai ser uma verdade daqui a alguns anos, né? A Taurus criou a terceira geração de pistolas. A primeira geração de pistolas são as pistolas metálicas, aquelas pistolas mais pesadas. Depois veio a geração das pistolas de polímero, né? Aquela fantasia, inclusive, que foi criada no passado aí pelos filmes, que você passava num detetor de metais com a pistola de polímero, né? Mas tudo bem, faz parte dos filmes e é assim que a gente se alimenta, né? Para assistir um bom filme. Ou poderia ser fabricado em 3D. Também isso, também essa lenda, não sei se é lenda ou verdade. Não, você até consegue, mas talvez você consiga dar 3 tiros, né? Entendi. Então não é uma verdade absoluta. Bom, grafeno, então, é uma tecnologia que nós fomos pioneiros, e a terceira geração de pistola, então, nós estamos dizendo, e vai ser daqui a alguns anos, nós vamos perceber que a terceira geração de pistolas são pistolas à base de grafeno, né? Não para por aí, a gente está desenvolvendo Ela também... é mais leve e mais forte. Na verdade, o que o grafeno faz? Ele te dá uma vida útil maior, tanto para o metal quanto para o polímero, uma dureza maior, e com isso você consegue diminuir peso, né? Então, essas são as principais características do grafeno. Agora, nós já estamos trabalhando também com polímero de fibra longa, que é um polímero que você aumenta muito a dureza e a resistência de peças em polímero. Não só as empunhaduras das armas, mas como também peças do mecanismo que podem ser feitas em polímero. Então, é uma tecnologia relativamente nova. Por exemplo, os carregadores dos nossos fuzis, que são carregadores maiores, eles são todos fabricados com polietileno de fibra longa. A gente também tem a DLC. DLC é um tratamento que você faz no metal, principalmente no cano, que eleva a dureza do aço, próximo do diamante, né? E por último, o que é importante, a gente tem um orgulho bastante grande disso. Essa semana, inclusive, eu tenho lá na minha sala a primeira peça injetada com nióbio. A Taurus tem uma tecnologia de injeção de metal. No Hemisfério Sul, a Taurus é a única empresa que fabrica NUMIN, Metal Injection Mold, para armas. No Hemisfério Sul é a Taurus, a única empresa. E tem 2 empresas no mundo que fornecem o composto, a matéria-prima para injetar o metal. A gente compra de uma empresa na Alemanha, a outra na Índia. E a Taurus já tem o seu composto. Hoje a gente tem uma parte já da produção nossa feita com um composto nosso, desenvolvido pela Taurus. E essa semana a gente adicionou nesse composto o nióbio. O nióbio é brasileiro, né? Porque eu acho que o Brasil tem a maior mina de a maior reserva de nióbio do mundo. E eu acho que fica em Minas. Isso é importante, olha só. O grafeno, nós somos a 2ª maior reserva de grafeno do mundo. Por isso que nós escolhemos esses materiais para a a gente desenvolver tecnologia em cima. E nióbio, nós temos, o Brasil tem 95% das reservas de nióbio. Então, de novo, não basta você exportar produto, né? Tem que agregar valor. Agrega valor, e nós exportamos tecnologia. Eu costumo dizer que a Taurus não é só uma fábrica de arma, é uma fábrica de tecnologia. Eu não sei se você pode responder a pergunta que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Claro. Patentes.
Vocês estão... Como que é? Como que você... Não sei se você pode responder. Se não puder responder... Claro, não, podemos responder sim. É uma coisa que as pessoas, quando a gente divulga esse número, a gente tem aproximadamente 50 patentes depositadas. Aí você fala, 50 patentes numa arma de fogo? A arma de fogo é uma coisa que foi inventada lá em 1900 e alguma coisa, 1800 e não sei o quê. Tudo igual. Não. Essa última pistola nossa, a GX4, a gente depositou 3 patentes. Para você ter uma ideia, a gente tem um processo, o carregador dessa pistola, ela tem um processo, né, para alimentar a arma que é patenteado pela Taurus. Então, são sistemas, são processos, são produtos, tecnologia de materiais, tudo isso a gente patenta. Faz a patente disso, deposita a patente para quê? Para nos dar garantia, né? E para nos dar reserva de mercado. Por quê? Porque nós somos pioneiros. A Taurus tem essa característica. Agora, bem, falar em pioneirismo. Nós vamos lançar o nosso relatório de ESG agora em abril. É a primeira fábrica de armas do mundo a apresentar um relatório de ESG. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Agora, como que surgiu a ideia de associar ESG a uma empresa com a natureza da Taurus? Parece uma ideia maluca de largada, não parece? É isso, e quando as ideias são malucas, elas são bem-vindas à Taurus. Então, o ESG, eu dei uma entrevista outro dia para um jornal com um viés desarmamentista e eu me preparei logo para a primeira pergunta, né? Então, antes de fazer a primeira pergunta, na minha apresentação, eu já larguei na frente e eu disse o seguinte: uma empresa estratégica de defesa, que é o caso da Taurus, ela é essencialmente ESG. A Taurus, ela propõe o quê? Ela ajuda aos países garantir a sua soberania. Ela ajuda as pessoas a terem mais segurança. Ou seja, as pessoas a serem mais felizes. Se você tem segurança, você pode ser um pouco mais feliz, né? Principalmente no mundo que nós vivemos hoje. Então, eu dizia logo na minha apresentação que uma empresa estratégica de defesa, ela é essencialmente ESG. E quem não tem essa visão é míope, né? Então, fui logo me protegendo já da entrevista, mas eu acredito realmente nessa frase que eu digo. Nós somos essencialmente ESG. É um tabu, como vários outros tabus existem no mercado. Nós fabricamos tecnologia, nós exportamos tecnologia. A Taurus tem uma fábrica na Índia, acabamos de montar uma fábrica na Índia que não vai simplesmente produzir armas. Ela vai transferir tecnologia para a Índia. Aí você me pergunta, mas a Taurus está transferindo tecnologia? Tá, para a Taurus, porque nós somos sócios dessa empresa lá na Índia, né? Nós temos uma JV que nós fizemos na Índia, que é um projeto fantástico do governo indiano para adquirir tecnologia na área de defesa. Então nós exportamos tecnologia, nós exportamos produto com valor agregado, com tecnologia agregada, numa empresa brasileira com 84 anos. Poucas empresas no Brasil têm essa característica. Poucas empresas no Brasil são tão longevas e poucas empresas no Brasil produzem e exportam tecnologia. Exato. Verdade. Muito bem. Agora, falando da fábrica, da planta na Índia. Essa planta foi criada por conta de uma oportunidade de negócio que vocês encontraram para fazer uma joint venture. Eu vou iniciar esse papo aqui, aí eu deixo o Sérgio continuar, porque o Sérgio é o sponsor desse projeto, é um projeto extremamente importante para a companhia, mas na verdade o que aconteceu, um pouco diferente do que você colocou, né? Nós somos uma empresa hoje, né, dessa gestão para cá, que ela está muito exposta no mundo inteiro. Então, na verdade, a Índia desenvolveu um projeto que chama Make in India, que é um projeto de obtenção de tecnologia na área de defesa. O que resumidamente diz esse projeto? Uma empresa privada indiana tem que procurar uma empresa, evidentemente fora da Índia, que tenha uma tecnologia na área de defesa para montar uma JV e trazer a tecnologia para a Índia. Então, na verdade, nós fomos procurados por uma empresa privada, pela Jindal, que é uma gigante no mercado indiano, tem mais de 200 mil funcionários do ramo de aço, para montar essa JV. E aí o Sérgio começou esse projeto aí, ele é o sponsor desse projeto. Já foi para quantas vezes lá para a Índia? 7 ou 8, cara, perdi a conta. Provavelmente estou indo de novo agora no final do mês. O sonho dele é morar na Índia. Acho que a questão importante, né, como o Salesi falou, o que é esse projeto? Né? O Make in India é muito parecido com o que aconteceu na China nos anos 90. Precisava da tecnologia, só que o governo falou, a gente quer uma empresa que traga tecnologia para isso, só que a gente quer que a tecnologia seja de controle do país. Então, tu precisa de um sócio que seja majoritário indiano. Então, a gente fez uma joint venture e a gente tem 49%, a Jindal tem 51%. E o que a gente entra de capital? A gente entra com a tecnologia e com o know-how. E eles entram com dinheiro, eles constroem a fábrica e constroem a estrutura. Então, essa é a concepção do negócio, ou seja, a gente não está gastando nada para entrar na Índia.
Então, qual é a ideia? O governo indiano, a partir de agora, não compra mais nada se não for nessa modalidade. Então, se tu não tiver uma parceria local e não transferir tecnologia e não produzir localmente, tu não pode vender na Índia. A Índia tem uma aspiração muito grande de se tornar segundo maior PIB de defesa do mundo. Os Estados Unidos é imbatível, né? Ninguém consegue superar. Nem a China. Não, os Estados Unidos... eu posso estar enganado, mas os Estados Unidos gasta mais que os próximos 4. Os Estados Unidos gasta em torno de $1 trilhão em defesa. O gasto americano detalhe, e tem uma carga tributária menor que a brasileira. Mas é verdade, não. Fecha menor não, incomparável. Por isso que ele consegue gastar $1 trilhão em defesa. Então, eles estão querendo... Então, eles precisam trazer tecnologia para o país. Então, eles trouxeram as empresas e o que a gente fez? Fez o joint venture e qual é a ideia? É vender arma para o mercado civil, que é um mercado interessante, não é um mercado tão grande, mas é um mercado que existe na Índia. E o segundo, a gente começar a participar de licitações. A gente está participando aí de uma licitação de cerca de 400 mil fuzis, é a maior licitação que tem hoje no mundo, no mercado militar. A gente ia apresentar a proposta dia 21 agora de março, ela foi postergada para o dia 2 de maio, por isso que provavelmente eu vou estar lá na última semana de abril, primeira semana de maio. E é uma licitação gigantesca, 420 mil fuzis, e eu falo que tudo na Índia é superlativo. Quando a gente fala de Índia. A Índia provavelmente hoje já tem uma população maior que a China. Eles já dizem que tem uma população maior que a China. A diferença quando tu olha é de 20, 30 milhões quando tu olha na internet, mas eles acreditam que o censo deles não é tão bom quanto o da China. Salvo engano, na média, o indiano fala mais inglês, a população fala muito mais inglês do que o chinês. Não, eles têm Isso facilita bastante você vender seus produtos. Eles têm uma população bilíngue praticamente. Tanto que eu acho que a partir desse ano, quando eu estava na Índia, eles estavam comentando que eles começaram agora o hindi ser obrigatório em todas as escolas, porque antes o obrigatório era inglês e a língua da região. Então isso é muito importante. Então a gente tem um mercado militar gigante na Índia. Quando a gente fala de exército é 1 milhão, quando a gente fala de polícia são 5 milhões. Então é um mercado muito grande. A única maneira de tu estar nesse mercado é tendo uma joint venture, uma fábrica lá. Eu tenho aqui uma dúvida, dado que você trouxe esse assunto. Uhum. Se vocês ganham uma licitação para entregar 400 mil fuzis, o que acontece com a receita de vocês? Acontece um fator muito positivo. Ela sobe bastante. ela sobe bastante. Por exemplo, um ordem de grandeza disso aí, nós estamos falando em quase meio... Entre 350 e 450. Eu não posso dizer o valor, porque senão eu digo o valor que eu vou dar o bid, né? Aí o cara divide e diz, o cara vai dar o bid. Aí acaba com a minha licitação. O que você falar aqui é dólar. É dólar. Toda a licitação vai ser feita em dólar. Entendi. Quase $500 milhão. E só mais outra pergunta, já que você trouxe esse tema, que é muito interessante. Se para participar disso, ou o cara é indiano, ou ele tem uma joint venture com algum indiano. Exatamente. Então você já sabe quem são seus concorrentes. Já sabemos. E mais, não é só isso. Ele tem que cabe na mão, cabe nos dedos de quantas mãos? Relevantes, eu diria que conosco são de 3 a 4. Então é real a possibilidade de conseguir ganhar. Real. De novo, eu sempre digo, é real. A gente está totalmente estruturado na Índia. Né? Nós temos fábrica, linha de montagem, nós temos já desenvolvido fornecedores indianos, nós temos laboratório, linha de tiro, tudo pronto. A gente está pronto. Alguns concorrentes nossos estão na fase de implementação. Tanto que, de novo, o bid foi prorrogado para maio, porque a gente fica até meio chateado com isso, porém a gente entende que o governo indiano quer, quanto mais concorrente para ele, melhor para fazer uma compra desse tamanho. Né? Essa, sem dúvida nenhuma, é a maior licitação do mercado de armas do mundo, da história. Né? E então, obviamente que todo mundo está de olho nisso. Agora, a Taurus, ela já produz mais de 2 milhões de armas por ano. Né? Então, ganhar uma licitação de 450 mil fuzis pode ser uma coisa, a gente acha, para a Taurus isso não é assustador, não é mesmo, é importante demais, mas não é assustador. Mas os nossos concorrentes hoje, que vão brigar com a gente, não produzem metade do que a gente produz, talvez 1/3 do que a gente produz. Mas nessa transferência de tecnologia. Mas o valor agregado do fuzil deve ser maior do que o produto médio vendido pela Taurus ou não? Não. Quando a gente fala de uma licitação, que era o que a gente estava falando, é importante, a gente tem grandes chances. Agora é binário isso. Você ganha ou perde, né? Então, até que ainda tem uma característica, né, Sérgio? O bid da Índia pode ter dois ganhadores. Pode dividir. Pode dividir 60% e 40%, na verdade. O primeiro ganha
E aí, se o segundo quiser assumir o preço do bid do primeiro, pode pegar 40% da licitação, até para o exército ter 2 fornecedores, né? Quem quer trazer tecnologia e ficar com só fornecedor também é complexo. Então, por isso que as margens não são melhores do que as margens do mercado civil. Por outro lado, você ter ganho uma licitação de 450 mil fuzis, ou da metade que seja, é um negócio bom na mão, né? É uma garantia de faturamento. Vai requerer investimento? Uma vez que vamos supor que ganhou, você vai ter que aumentar a capacidade produtiva na Índia, vai ter que fazer outra planta lá ou vai abastecer pelo Brasil também? Ou só pode ser produzido na Índia? Veja bem, tem essa questão de Make in India. A gente vai produzir algumas peças do Brasil, obviamente. O que é possível dentro desse plano de nacionalização, a gente vai produzir no Brasil. E as demais peças a gente vai produzir na Índia. Só que como o projeto é de transferência de tecnologia, o que nós estamos fazendo? A gente não está transferindo tecnologia só para a nossa empresa na Índia, né? Aí você vai dizer, pô, mas Salles, você disse que ia transferir para a tua empresa. Sim, o que a gente tem de tecnologia que nós consideramos know-how mesmo, vai ser fabricado ou pela Taurus ou pela JV. Agora, a gente está desenvolvendo, acho que 12 ou 15 outros fornecedores de peças que não têm valor agregado em termos de indústria de armamento e de tecnologia no setor de armamento, para mais 10 ou 12 fornecedores locais. A gente tem 2 equipes volantes, que a gente chama do Brasil, que sempre tem uma equipe está lá, a outra equipe está aqui. Então a gente vai para lá, junto com o nosso parceiro local, obviamente, a gente desenvolve o fornecedor, leva o nosso processo produtivo, então para o fornecedor ser mais eficiente. E isso foi até um dos argumentos que a gente usou quando teve reunião com o Ministério da Defesa e com o Ministério Home Affairs da Índia. Eu não estou trazendo, como você falou, não estou trazendo tecnologia, só minha tecnologia para a Índia. Eu estou desenvolvendo todo um ecossistema de armas na Índia, o que para o governo é excepcional. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará ao meu lado durante 6, 7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra empresa, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. Quer conhecer um pouco mais sobre as principais empresas de capital aberto no mercado brasileiro? O BMC Business é o lugar certo. Toda terça-feira eu tenho um encontro marcado com você aqui na programação da BMC News. Outra dúvida que eu tenho, ainda na linha de produtos, né, de mercados que a Taurus atua. Fora a linha de armamentos, qual outro produto vocês fazem? É que eu já sei que um pedaço da resposta é o capacete. E aí eu queria saber o seguinte, qual que é a história do capacete dentro da Taurus? E já vou emendar, o que a gente poderia estar vendo a Taurus está produzindo em 10 anos? Essa pergunta é difícil de responder. A última pergunta é difícil de responder, porque, primeiro, a gente é muito ágil, né? A Taurus tem uma característica, nós somos muito, muito dinâmicos e muito ágeis. A gente tem uma inteligência de mercado muito forte, isso que mudou e fez a Taurus ter essa projeção toda no mercado americano. Agora,
certamente eu já posso te dizer algumas coisas que nós temos, né? Nós temos o capacete, como você falou, foi uma aquisição que a Taurus fez no passado, de uma fábrica de capacetes, e ela agregou nessa fábrica de capacetes também uma tecnologia de balística, protetores balísticos, coletes, capacetes, escudos e tudo mais. Essa linha toda foi descontinuada. E a gente continua com a fábrica de capacete. Em algum momento ela foi colocada à venda como ativo, porque lá atrás a gente precisava abrir mão desses ativos para fazer frente à nossa dívida, né? O que não foi necessário, a gente não precisou fazer, até porque a companhia é uma companhia rentável. Ela é pequena se comparada à Taurus Armas, mas é um negócio importante, né? Além disso, a gente tem o MIN, que é essa área de injeção de metais que a gente também vende para o mercado, pouco, mas vende, vai crescer bastante. A gente tem um projeto aí para dar uma acelerada nessa fábrica. Agora, recentemente, a gente montou uma fábrica de carregadores, que você vai dizer, pô, carregador é arma. Não é. Tem poucas fábricas de carregadores no mundo, uma muito grande que abastece a todas as empresas do ramo. E quando nós decidimos entrar no ramo de fabricação de carregadores, foi uma decisão extremamente assertiva, porque com esse boom de vendas no mercado mundial com relação ao Covid, em especial no mercado americano, se nós não tivéssemos a nossa fábrica de carregadores já fazendo o ramp-up de produção acelerado, a gente não teria conquistado talvez a posição de maior do mundo, porque ia faltar carregador. Então, nós somos uma fábrica de carregadores. Mais recentemente, a gente entrou no segmento de supressor, né, de abafador de ruído para as armas, né, os silenciadores, os famosos silenciadores que a gente vê nos filmes aí. Então, que também é um mercado importante se você quer ser um forte player no mercado de law enforcement. Então, a Taurus tem mapeando assim alguns segmentos, né? Nós temos uma vocação para crescimento, para desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento do nosso setor. Ou a gente vai reto em arma e munição ou naquilo que está associado a isso. Evidentemente que nós não vamos entrar num segmento que a gente não tenha domínio tecnológico, porque nós não temos tempo a perder. Nós não temos tempo para buscar entender demais algum negócio agora. Nós temos que focar. A Taurus no passado teve problemas exatamente porque abriu muito o leque, né? E a gente não quer isso, pelo contrário, a gente tínhamos inclusive alguns negócios, né, Sérgio, que a gente descontinuou quando a gente assumiu a companhia, porque a gente já sabia que não era o nosso negócio e que a gente ia dispersar energia. Tem um conceito chamado Back to Basics. Quando a General Electric, lá no passado, ela começou a atuar em tudo quanto é canto, e aí chegou um CEO, provavelmente o Jack Welch, e falou, cara, back to basics. Então começou a se desfazer de várias unidades. Ninguém é bom em tudo. Ninguém consegue ser bom em tudo. Mudando o assunto aqui de pato para ganso, como que o juro alto impacta ou vai impactar nos resultados da companhia? Por enquanto, como a gente tem uma alavancagem muito pequena, o que tem acontecido é que até, e não só a alavancagem pequena, a gente tem um caixa alto, tu pode ver que no último trimestre a gente até teve receita financeira em vez de despesa financeira, mesmo tendo empréstimos, né? Então, porque tinha muito dinheiro em caixa. Então, a tendência no curto prazo a gente não sentir isso de maneira tão forte, até porque a gente vai falar depois, tem uma questão de FINEP aí, mas acho que juro alto é ruim para todo mundo, né? Porque juro alto influencia no consumo e, obviamente, agora toda renegociação de linha de crédito vai ser uma briga dura, né? Porque a gente está falando de taxa de juros exorbitantes, né? Pô, os Estados Unidos, a gente captava nos Estados Unidos em 2019 a 2% ao ano, 2 e alguma coisa. A Sofra agora está dando 5 e pouco por cento. Explica para o pessoal o que é a Sulfur. É a taxa de juros que, na verdade, eles estão utilizando no lugar da LIBOR, né? A LIBOR devia ter acabado no final desse ano. Não acabaram com a LIBOR. Gerou um baita problema pra gente, porque os bancos começaram a correr, vai acabar a LIBOR. Troca o indexador. Troca o indexador, aí tu tem que concordar com o indexador, porque tinham 3, 4 indexadores que estavam no pipeline. E aí, nos Estados Unidos estão usando muita software. Software, S-O-F-R. Quando a gente fala em inglês, parece que é sofrer mesmo. Exato. Software, não é isso? Pela taxa que tá, é quase isso, né? Então, hoje em dia, a gente está captando a 6,5 nos Estados Unidos. Pô, se tu pensar um custo de capital a 2 para 6,5 em 3 anos, ainda bem que não está bem alavancado, porque se tivesse muito alavancado, quebraria. Não, naquela época a gente tinha, em 2018, nos Estados Unidos, a gente devia ter uma dívida de uns 45 milhões de dólares lá.
Mas é que para o faturamento da empresa não é tão gigantesco. É que naquela época a gente Naquela tinha época bem era. menos faturamento que hoje em dia. Naquela época era, hoje não é nada. Então é ruim pra todo mundo, né, cara? Tu tem que negociar a taxa de juros aqui no Brasil pra tomar uma CC, tu liga pro banco, ele dólar mais 10, é como se ele estivesse falando uma coisa normal, né? Então, Dólar mais 10? Então é ruim pra todo mundo. A gente não tá tomando. Se tu lá liga pro banco, os bancos te oferecem dólar mais 10. Vamos lá, eu tenho aqui, só queria bater alguns dados. A data da última publicação de vocês foi 21/3/2023, certo? Isso aí. Foi a data da DFP de 31/12 de Exatamente. 22. E eu tô olhando aqui o terminal com dinheiro, e pelo terminal com dinheiro, a receita líquida da companhia foi 2,54 bi. Isso aí. Com o lucro bruto de 1,16 bi. Exatamente. Que dá uma margem bruta de 45,69 por... Com dinheiro tá certo, com dinheiro não errou nada aqui não. Não, tá certinho. Tá Tá perfeito. perfeito. Tá E perfeito. pelo que eu tô olhando, essa margem bruta da Taurus de 45,69 é maior que a da Smith Wesson Brands de 37,8%. Tá certo isso? Isso Também aí. está certo. Mas esse da Smith Wesson, essa margem bruta é bruta mesmo ou tem uns ajustezinhos? Cara, na verdade, a Smith está fazendo um processo de mudança para o Tennessee. Então, todos os números deles são ajustados. Eles tiveram um spin-off no ano passado. Eles tiraram uma parte da empresa, que era a parte de outdoor. Então, eles fizeram um spin-off. Então, ainda todos os números da Smith ainda são ajustados, né? Entendi. Ajustado assim, se eles estão considerando que aquele gasto não vai ser recorrente, aí ele vai lá e tira da Exatamente, vai base. ser, né, Aquela história que a é. gente conhece. Que às vezes o gasto não é recorrente e vira recorrente. Exato. E eu tô vendo aqui que a margem líquida da Taurus foi de 20,47% contra 14% da Smith Wesson e 17% da Ruger. Isso. Então, esses números são bons. Então, os investidores podem esperar mais dividendos agora em 2023? Eu não sei quanto vocês podem responder. Eu posso perguntar. Vocês vão responder ou não. Mais dividendos agora em 2023? A Taurus é totalmente transparente. Nós respondemos tudo que nos é perguntado, né? Não, dividendos é uma... Eu vou começar a responder, depois o Sérgio vai falar em detalhes, mas eu gosto de começar a falar disso porque assim, nós não temos uma outra opção, né? O controlador e o nosso maior acionista são caçadores de dividendos, né? Então a gente não tem outra opção a não ser uma empresa com uma característica de pagar dividendos bastante gordos. Sérgio. O que a gente acabou fazendo, né? Vocês devem ter visto na nossa administração financeira. A gente está propondo aí na AGO do dia 28 de abril pagamento de dividendo estatutário mínimo de 35%, que já é um dividendo alto, são 164 milhões, 1,295 por ação. E a gente está criando uma reserva estatutária de 304 milhões de reais. Por quê? Qual é o motivo dessa criação dessa reserva estatutária? No passado, a gente além de ser uma empresa muito aberta, a gente é uma empresa que ouve muitos acionistas e investidores. E uma das grandes questões, né, que sempre levantaram para a gente é a questão do pagamento mais recorrente de dividendos, né? E também a questão de um plano de recompra de ações. Então, o que a gente fez? A gente está propondo a criação de uma reserva estatutária que permita que o Conselho de Administração possa decidir sobre o programa de recompra de ações e distribuição de dividendo. Por que a gente não quis carimbar ainda isso? Para ter flexibilidade. Porque é muito complicado tu carimbar. Então, se no mercado tiver um momento que a gente tem que fazer recompra mais, se a gente tiver mais caixa para fazer mais distribuição de dividendo, a gente, obviamente, vai fazer, respeitando sempre o caixa da empresa, né? A gente tem uma postura muito conservadora na questão de caixa. 306 milhões de reais de disponibilidades. Tá bom. Eu acho. É um boa reserva. É um número bom. E em uma dívida líquida de quanto? Dívida líquida, acho que está em 181 milhões 460 mil reais com dinheiro. Obviamente, a base aqui que eu uso não poderia ser diferente. O com dinheiro permite eu comparar a Taurus com a Smith Wesson ou qualquer outra empresa do mundo. Então, como que foi esse processo de desalavancagem? Eu sei que é passado, mas como foi? Deve ter sido dolorido o processo de desalavancar a empresa. Você não tem ideia disso, né? Eu lembro que quando a gente entrou na companhia em 2018, a gente fez o primeiro EBITDA positivo. E é uma coisa até da Taurus, a gente brinca muito, né? A gente, quando fala de EBITDA, a gente fala EBITDA positivo. Mas por quê? Porque durante muitos anos a gente fez EBITDA negativo. Então, quando a gente fez o primeiro, a gente não, né? A companhia fez, nós não estávamos lá. A companhia, quando fez o primeiro EBITDA positivo, a gente devia
devia 11 vezes, 11 ponto alguma coisa vezes o nosso EBITDA, ou seja, é insuportável, né? Inadmissível, né? Inadministrável e mais um monte de outros adjetivos que a gente queira colocar aí. E hoje a nossa dívida é 0,2, né? 0,2 de EBITDA. Mas o Sérgio é que sabe dos detalhes de quanto nós sofremos nesse período. Foi um processo bem complexo, porque eu falo, se eu não me engano, a gente não pagava a principal desde 2013. Eu lembro quando eu entrei na Taurus, a gente fez uma negociação, fez um sindicato de banco, criou um sindicato de banco em 2016. Na época eu era gerente financeiro da empresa, e a gente não pagou 16 e não pagamos 17 e renegociamos quando a gente entrou em 18. Então, antes a gente fala, a gente não dá nem para ver como é que é a alavancagem da empresa, porque o EBITDA era negativo, então não tinha como fazer a alavancagem. Cada vez a gente aumentava mais o endividamento da empresa. Tinha empresa que eu já fui dar aula, que o cara só mandava o balanço pro banco. O banco fala, manda um e-mail. Eu falei, não, eu entrego pessoalmente para já poder explicar. Não, mas eu falo, 11 vezes dívida líquida EBITDA olha, esse é um case que tem que ser estudado. Então, o que aconteceu? Primeiro, eu acho que foi a questão da melhora operacional. Eu sempre friso isso. Em 2017, antes do Salésio assumir como CEO da empresa, a gente tinha uma margem bruta de 13,7%. Em 2017. Ou seja, uma empresa que tem 13,7%. Industrial tá muito tá morto. Mal. Não tá mal. Tá morto. Eu falei, eu brinco, nasceu morto, já tá enterrado. Porque não tem como tu, cara, o teu SG&A mínimo vai ser o quê? Vai ser 10, 15%, tendo 2 unidades que a gente tem no Brasil e nos Estados Unidos, não tem como tu ter um SG&A mais baixo que esse, e tu tem despesa financeira, porque a gente chama de Sales, General and Administrative. Expenses. Com dúvida. Vendas, marketing e administrativo. Então, e mais a dívida, né? Os juros que a gente tinha que pagar, o serviço da dívida. Então, ou seja, nunca sobrava dinheiro, a empresa só perdia dinheiro. Então, começou com mais reestruturação operacional. A gente começou a dar EBITDA positivo, que a gente brinca na Taurus a partir de 2018. Final de 2018, a gente lançou um bônus subscrição para aumentar a base acionária da empresa. A empresa tinha muita ação ON, então a gente distribuiu aí 1,2 mais ou menos ações para crescer a base de ação em PN. Tivemos esse processo de bônus de subscrição durante 2018 até 2022, então isso ajudou também cerca de 350 milhões, foi dinheiro que entrou na empresa que era carimbado para pagar dívida, então ajudou na desalavancagem. Então foi uma melhora operacional e foi também uma reestruturação financeira, conseguiu a gente desalavancar a empresa, sair de 11 alguma coisa vezes EBITDA para 0,2 nesse último trimestre. Você falou que a receita financeira já passou a despesa financeira. Vou dar o número exato aqui. A receita financeira foi de 383 milhões. Foi a receita... No último trimestre só. Isso só do último trimestre. No ano foi negativo. No trimestre... Mas é só um pouquinho. Pouquinho. Mas no último trimestre deu 17 positivo, delta entre receita e despesa. Ótimo. E outra coisa, vocês vão conseguir chegar em dívida líquida negativa? Acho que não é esse o objetivo. Eu acho que não é isso, até porque como a gente tomou um financiamento importante agora do FINEP, entendi. Fica... E eu acho que agora chegou o momento também de trabalhar na melhor maneira também capital de terceiro, né? Você pode falar sobre esse financiamento do FINEP, tanto do aspecto financeiro como sob o aspecto simbólico? Eu falo do simbólico e o Sérgio fala do financeiro. Então, o FINEP a gente teve 3 alegrias, né? Eu costumo dizer isso. Primeiro, ter um projeto aprovado no FINEP. Quem é executivo no Brasil sabe o quão é difícil e quanto é complicado você atender todas as exigências, porque é um financiamento de desenvolvimento de tecnologia, né? Então, e tecnologia não é comprar máquina nova. As pessoas às vezes confundem comprar uma máquina nova, confundem isso com investimento em tecnologia. Então, isso foi a primeira alegria nossa, né? A segunda alegria é voltar a ter crédito e principalmente num segmento concorrido e complicado como esse, com taxas extremamente agradáveis, como o Sérgio vai falar aí, né? E por último, ter reconhecido esse investimento que a Taurus tem feito em desenvolvimento de novas tecnologias e inovação. Isso para nós foi o mais importante, até porque a gente sabe disso, a gente não precisaria captar esse dinheiro, né? Óbvio que é muito melhor para a gente, porque tudo aquilo que estava previsto nos nossos investimentos para essa área de desenvolvimento de tecnologia e inovação, a gente não vai precisar usar do nosso caixa, vai sobrar mais dinheiro, talvez até para remunerar os nossos acionistas. A TJ foi qual taxa? TJLP menos 0,385.
Foi suada essa negociação Foi, de taxa? o que acontece? Eu participei, eu já tinha feito FINEP em outras empresas, mas eu falo uma coisa assim, de todas as empresas que eu trabalhei, nenhuma empresa investe tanto em pesquisa e desenvolvimento quanto a Taurus. E até, eu falo até desses últimos tempos, tava um pouco chateado com as reações que a gente teve depois do fato relevante que a gente fez sobre pesquisa e desenvolvimento, e muita gente até atacando o FINEP por emprestar dinheiro para uma empresa de arma. Mas ele não emprestou para uma empresa de arma, ele emprestou para uma empresa de tecnologia. Estamos falando, como o Sarez falou, uma empresa que tem mais de 250 engenheiros aqui no Brasil. Quantas marcas hoje no Brasil que tem todo o desenvolvimento de produtos aqui no Brasil por brasileiros que exporta para o exterior? É pouco. Pouca. Embraer, WEG, essas empresas. Então a gente desenvolve muita tecnologia aqui. E esse dinheiro que foi destinado para o FINEP, do FINEP para a Taurus, foi destinado justamente para pesquisa e desenvolvimento. O que eles estão financiando? Pessoal, até eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre o que está sendo financiado aqui. O que eles estão financiando? A gente vai construir um novo centro que é o CIT, que é o Centro de Tecnologia da Taurus. Nós vamos construir, hoje eles estão num prédio da Taurus, vamos construir um centro. Depois o Salésio é um engenheiro emérito, depois ele pode citar Então, mas eu vou até te ajudar, né? No Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia que a gente vai construir, a gente vai ter todo o processo para fabricar um novo produto. Então, desde o desenvolvimento intelectual, da concepção do projeto, o produto em si, o processo de produção desse produto, se isso tem uma nova tecnologia de material, ela também vai estar destinada. A gente vai fazer os protótipos, a gente vai fazer o tryout de produção dentro do Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia. Quem administra a operação industrial aqui no Brasil sabe o quanto é difícil você disputar com a produção um espaço para tryotar o teu produto, né? Para colocar ele em linha, porque a produção está sempre correndo e fabricando, a gente produz 24 horas, então é complicado. Então a gente vai sair, o Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia, ele vai entregar o produto na linha de produção, com o processo pronto e com os funcionários treinados, tudo dentro do Centro Integrado. Então isso é uma parte do que vai ser financiado pelo FINEP. E a parte também de desenvolvimento das novas tecnologias, de grafeno, de materiais, de materiais, todos esses materiais estão dentro desse financiamento. E também toda a área de engenharia. Então todas essas pessoas e os custos que eu estou tendo justamente desse desenvolvimento de novos produtos, a gente está conseguindo também colocar dentro do financiamento do FINEP. Por que a taxa foi tão baixa? Porque a tecnologia que a gente está desenvolvendo na Taurus e que a gente apresentou é uma tecnologia inovadora. Então, é uma tecnologia fundamental para o país, é uma inovação. Por isso que a taxa é tão baixa. Então, por isso que a gente conseguiu esse financiamento. E eu acho que foi uma iniciativa tanto da Taurus como do FINEP excepcional. Eu acho que é isso que a gente tem que investir no Brasil. Mas tem com participação, né? Vocês têm Claro, participação temos. O projeto são 195 milhões de reais, o FINEP financia 175, a gente paga o outro. São 36 meses de carência e 12 anos, 144 meses para pagar. Entendi. E quantos novos postos de trabalho isso vai gerar? Isso pode ser respondido? É difícil dizer em postos de trabalho, porque, na verdade, é muito ligado à engenharia. A engenharia tem crescido, mas colocar o número de postos de trabalho, até porque é um posto com valor agregado bem alto, né? O investimento que a gente fez em pessoas foi no desenvolvimento desses 250 engenheiros, né? Outra coisa que eu costumo dizer, o nosso segmento é um segmento de mão de obra especializada. Você não tem na prateleira mão de obra para você buscar. Sempre que a gente faz novas contratações, a gente tem um período de treinamento. Então, por isso que a gente tem convênios com várias universidades no Brasil. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal de Caxias, a Unicinos. Para quê? Para buscar a formação das nossas pessoas, né? Então, porque é muito claro para a Taurus que não adianta você só investir em novas tecnologias. Você gasta $5 milhões num equipamento, em algumas CNCs, alguns robôs, as esteiras de processo, e aí, se você não tem as pessoas capacitadas para tocar isso, não adianta. Você não vai conseguir funcionar isso. Então, o investimento em pessoas já foi feito, né? Vocês já perderam um funcionário para algum outro lugar no mundo? Até já deve ter perdido, mas eu não lembro. Então, mas não é um negócio assim relevante. Por não exemplo, é comum. Na indústria de tecnologia da informação, né, de TI... Você perde todo dia. Você perde todo dia, porque esse cara pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Vocês falaram que no último trimestre de 2022,
a receita financeira foi maior que a despesa financeira. Eu pus o com dinheiro para fazer essa conta aqui agora. O com dinheiro diz que a receita financeira isolada nos últimos 3 meses de 2022 foi 101 milhões e a despesa financeira 84 milhões, o que dá uma diferença de 17 milhões. Tô bem, exatamente, tô bem. Falando em emprego e desemprego, os analistas vão ficar todos desempregados agora com esse teu código. Pois é, né? O pessoal de RI vai gostar, vou falar com o pessoal de RI, é uma boa ferramenta. Manda o pessoal boa ferramenta, falar conosco. vou falar com o pessoal de RI. Pessoal, eu conversei agora com os nossos amigos aqui da Taurus, o presidente da Taurus e o diretor financeiro mundial da Taurus, sobre temas relacionados à empresa e particularmente sobre os resultados da companhia divulgados há poucos dias. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui no programa Você com Dinheiro. Muito obrigado, o prazer é todo nosso, a gente fica feliz em poder falar da Taurus, né? Eu costumo sempre dizer que a Taurus é um negócio sensível, então a gente não fica falando da Taurus para todos, em qualquer lugar. Então, sempre que a gente divulga o nosso resultado trimestral, a gente tem prazer em fazer essas lives, essas conversas, porque é uma maneira da gente colocar aquilo que a gente faz e faz com muito prazer, né? Então, muito obrigado mais uma vez, estamos sempre à disposição para falar da Taurus. Obrigado, foi um prazer. Então, eu que agradeço o Salésio, eu que agradeço o Sérgio. Um abraço, até outra oportunidade. Muito obrigado. Obrigado.